A paz do Senhor, meus irmãos, começamos aqui mais uma escola bíblica de terça. A nossa escola bíblica hoje tem como título a lição de número 5, que é Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Então nós vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo diz: Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Verdade aplicada: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Objetivos da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus e mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Textos de referência: 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. A introdução aqui diz que este estudo, esta lição, focará a vitória de Davi sobre Golias. Também vai apontar que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. No tópico primeiro, crises que surgem como gigantes. Aqui diz o seguinte, que por diversas vezes crises se levantam contra nós como se fossem verdadeiros gigantes. O autor aqui dessa lição, ele vai usar a história de Davi e Golias para representar aqui as nossas grandes lutas, as nossas grandes batalhas contra os chamados gigantes desta vida, que são as dificuldades, as adversidades, as crises e etc. Deus utiliza-se muitas vezes desses gigantes para lapidar o caráter do servo de Deus. Então, momentaneamente, o passar por crise é muito perturbador, é algo muito sofredor, mas Deus permite muitas vezes que esses gigantes nos enfrente, venha tentar nos derrubar, para que nós, de acordo com a confiança que temos nele, possamos adquirir grandes experiências com o Senhor. Nesse tópico primeiro, o autor desta lição, ele vai falar sobre conheça o Deus que você serve. Davi sabia quem era o seu Deus e Deus não decepciona os que nele confiam. Então vamos aqui observar esses 3 subtópicos. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentá-lo, mas um menino pastor se dispõe a guerrear contra Golias. Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras lisas ao se aproximar daquele filisteu. Podemos constatar que no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. No 1:2 diz o seguinte: Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Ele teve experiências com o Senhor nesse sentido.
pois o Senhor lhe deu vitórias, né? Sobre um leão, sobre um urso, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, Davi é um homem citado lá no livro de Hebreus como um homem de muita confiança no Senhor. A fé de Davi no Senhor era extremamente inabalável, porque ele sabia quem era o seu Deus. Também nós, né, como servos de Deus, também devemos saber, né, quem é o nosso Deus. No 1,3 diz o seguinte: Deus não decepciona os que nele confiam. Então Saul tenta vestir em Davi a armadura, o capacete dele, né, para tentar proteger Davi. Mas Davi não ia lutar com Golias com as armas e as armaduras de Saul. Era difícil para Davi locomover-se, né? Segurar aquela espada, ter em sua cabeça o capacete de Saul, tendo em vista que Saul era um homem muito grande. A Bíblia diz que em Israel o maior homem dava na altura dos ombros de Saul. Então era difícil para Davi utilizar-se daquela armadura e daquelas armas de Saul. Ele confiava em Deus e sabia que Deus não ia decepcioná-lo. Então ele não confiou nas armaduras ou estratégias de Saul, mas confiou no seu Deus, sabendo que Deus iria lhe dar vitória sobre Golias, como de fato o Senhor deu. No tópico 2 diz: vencendo o medo paralisante. Então há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Os soldados de Israel, diante de Golias, estavam se sentindo assim, né? Parece que o mundo tinha acabado para eles, o medo foi tão grande que fez com que eles ficassem paralisados diante do medo daquele grande gigante. Nesse tópico 2, nós temos aqui: o medo destrói sonhos, o diabo tentará te intimidar diante da crise, e nas batalhas não perca o foco, que são agora os 3 subtópicos que a gente vai observar. O medo destrói sonhos. Vamos observar aqui o que o autor desta lição nos ensina. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa, e a família do vencedor ficaria isenta de pagar impostos. Que belos prêmios, né? De acordo com 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. O que acontece? Movido por uma fé inabalável, Davi, ele lutou contra o gigante e conquistou todos esses prêmios. Então, aquele grande sonho, né, de ter uma vida melhor, esse sonho pode ser frustrado, paralisado, por causa do medo das grandes dificuldades. Davi não temeu, ele confiou no Senhor, enfrentou o gigante, e aqueles sonhos, né, todos de Davi foram conquistados, porque ao invés de temer, ele confiou. Aqui no 2,2 diz: o diabo tentará te intimidar diante da crise. Aqui nós temos a citação de que quando Davi chegou e quis saber o que estava acontecendo, o irmão de Davi foi o primeiro a tentar, né, tirar Davi daquela situação. Eliabe era o nome dele. E quando Davi diz que enfrentaria o gigante, um dos seus mais severos opositores foi o seu próprio irmão. Ou seja, o diabo estava usando ali o irmão de Davi para tentar dissuadir Davi, para tentar intimidar Davi, fazer com que Davi temesse.
Então, diante das dificuldades, diante das crises, o diabo ele vai utilizar de coisas, de pessoas, para tentar fazer com que o medo venha sobre nós, nos paralise. Então, na crise, nós temos, além do adversário, que é a crise em si mesma, também o diabo, que muitas vezes age por detrás de diversas situações para tentar fazer com que nós estejamos paralisados de medo. Mas Deus é maior, Deus é poderoso para nos dar vitória diante de qualquer tipo de dificuldade. Nós temos aqui no 2:3, nas batalhas não perca o foco. O foco de Davi não foi o Golias. Interessante, né? Golias seria um alvo muito bem fácil, né, de se focar nele. Ele era um homem muito grande, muito bem preparado para aquela batalha, muito raivoso. Então era um homem fácil de se focar nele. Que foi o que aconteceu com o exército de Israel. O exército de Israel teve o seu foco voltado totalmente para Golias. Davi já agiu diferente. Davi, ao invés de focar em Golias, e na grande dificuldade que ele ia ter para derrotar aquele gigante, ele colocou o seu foco no Senhor. Da mesma maneira, diante das dificuldades que nós enfrentamos, o nosso foco deve ser em Deus, porque não há dificuldade, não há adversidade, não há problema que Deus não consiga resolver. Deus é todo poderoso. Em suas mãos está o controle de tudo, de todos. Deus é poderoso. Não percamos o foco, desviando a nossa atenção, que seria para Deus, para as adversidades. E no tópico 3, já caminhando para o final da nossa aula, nós temos aqui vencendo gigantes. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. Então, aqui nesse tópico 3, nós temos o 3:1, Davi tinha consciência da realidade. O 3:2, Davi venceu, pois teve atitude. O 3:3, Davi venceu porque confiou em Deus. Então, vamos observar aqui. Davi tinha consciência da realidade. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Então Davi, ele não estava menosprezando o gigante. Não. Ele não estava negando a realidade que diante dele tinha um gigante perigoso, né? Mas ele enxergava a realidade que estava diante dele, que era aquele gigante extremamente poderoso e violento, mas ele sabia que Deus é poderoso para derrotar qualquer gigante. Então Davi não estava dando crédito às suas estratégias, não. Davi estava diante daquela realidade que ele conhecia, confiando que o Senhor era muito mais poderoso do que aquele gigante, e que o Senhor iria entregar aquele gigante em suas mãos. No 3:2 fala, Davi venceu, pois teve atitude. Então Davi não ficou ali olhando o tamanho do gigante, né? Mas ele olhou o tamanho do seu Deus. Então ele teve a atitude, eu vou lá, vou enfrentar, vou pegar aqui a minha funda, vou colocar pedras no meu bornal, né? No meu bornal, e vou enfrentar este gigante. Deus vai me dar vitória diante dessa situação. Então ele teve atitude, ele não ficou paralisado, olhando, esperando Deus mandar um raio do céu, fazer alguma coisa assim. Não é? Não, ele enfrentou o gigante, mas confiou que o Senhor iria direcionar aquela pedra e iria potencializar
a força daquela pedra atirada por suas mãos. Então Davi teve atitude, por isso que ele venceu. Muitas pessoas ficam esperando, cair algo do céu para derrotar as dificuldades. Não, Deus quer que nós tenhamos atitude. Deus quer que nós nos lancemos à guerra e Ele vai nos honrar em nome de Jesus. Caminhando já para o final da nossa aula, nós temos aqui o 3:3. Davi venceu porque confiou em Deus. Então ele não confiou em suas estratégias, Não confiou em armaduras, capacetes, espadas, não confiou na sua própria força, mas a confiança de Davi foi no Senhor. Esse foi o grande segredo da vitória de Davi. Assim também deve ser o segredo da nossa vitória, a confiança no Senhor. Concluindo, dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Então, que nós tenhamos esta mesma confiança. Deixemos de focar tanto nos problemas, nas dificuldades, não dizer que elas não existem, não é isso, mas colocar o Senhor como aquele que está sempre em evidência, em primeiro plano, focar sempre no Senhor, confiando que o Senhor é poderoso para fazer com que nós saiamos vitoriosos de qualquer tipo de batalha, de crise, de dificuldade, contra qualquer tipo de gigante. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. A nossa próxima aula, que vai ser a lição de número 6, é o seguinte, o tema dela: usando a fé diante dos confrontos. Vão ser abordados 3 tópicos, Elias e suas provações, Deus contava com Elias e Elias se apresenta e lança um desafio. Então essa vai ser a nossa aula da semana que vem. Para encerrar essa aula, eu quero encerrá-la com uma oração. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja com a sua mão estendida sobre a nossa vida. Aumenta, Senhor Deus, o nosso nível de fé e de confiança no Senhor. Nenhum gigante é páreo para o Senhor. O Senhor é poderoso para nos dar vitória diante de qualquer situação. Nós cremos, ó Deus, no seu poder e cremos que o Senhor há de nos dar vitória diante de qualquer quadro difícil. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar, e abençoar outras pessoas com esta palavra, ficamos aqui agradecidos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.